Olá, pessoal da Coliga, meu nome é Tayana e eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto que eu acho que vocês vão se interessar bastante, a nossa relação com o dinheiro. Para começar, vou contar um pouco da minha trajetória, que é bem maluquinha. Eu sou produtora cultural, depois de um tempo trabalhando com isso, eu fui parar dentro das empresas com comunicação, trabalhando com comunicação, e aí larguei tudo, fui rever tudo, que eu achei que estava muito estranho, e fui estudar sustentabilidade, e foi quando eu encontrei as novas economias com esse processo de relação com o nosso dinheiro, que é a base aí das novas economias, incluindo a economia criativa. Vamos agora falar sobre esse tema aí tão tabu que é dinheiro. Para começar, como é que anda a sua relação com o dinheiro? Eu sei que às vezes é dolorido, às vezes não é muito confortável a gente falar sobre isso, mas se você está querendo empreender, eu sei que artistas no geral têm um pouco de dificuldade de falar disso, a gente vai precisar respirar fundo e se abrir para essa nova relação com o dinheiro. Por quê? Porque na hora de dar preço isso vai ser um problema, na hora de vender o nosso produto, por isso, abre o seu coração, embarca nessa e vamos falar sobre dinheiro. Antes de mais nada, vamos refletir sobre o porquê que esse dinheiro foi criado, né? Porque antigamente é isso, imagina, o produtor vendia batata, um outro vendia tomate, um outro vendia madeira. Como é que a gente ia fazer para trocar, né? Você me dá 1 quilo de batata e aí eu troco por quantos pedaços de madeira? Era bem complicado. Hoje em dia a gente fala muito de eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, como se o dinheiro fosse uma finalidade. Isso é legal, essa reflexão, por quê? Porque às vezes a gente pode não ter dinheiro, mas a gente tem recursos que a gente pode continuar trocando. E aí a gente começa a trazer outras reflexões junto com as novas economias. Como que a gente constrói relações ganha-ganha? O que é isso? Primeira coisa, quando a gente vai numa feira acontece muito isso. A gente tem mania de ficar, qual é o preço disso? Mas será que não pode ser mais barato? A gente sempre está buscando comprar pelo menor valor. E quem está vendendo, geralmente, a gente tem a sensação, principalmente quando a gente pensa em grandes empresários, que eles estão querendo criar um processo de produção aí dos produtos para ter o melhor valor para que eles lucrem mais. Então a gente sempre tá, quem está querendo vender está querendo ganhar mais e quem está comprando está querendo pagar menos para ganhar, no sentido de sair ganhando nessa luta. É como se fosse uma briga. A gente das novas economias, a gente busca criar relações ganha-ganha. O que seria isso? Está muito relacionado também com transparência. Como é que a gente pode negociar um valor em que eu me sinta cuidado, porque enquanto eu estou vendendo, eu sinta que o meu produto está sendo valorizado e, ao mesmo tempo, você que está comprando também se sente cuidado do tipo, caramba, estou pagando um valor que é justo para mim, que é possível para mim, que quero tanto esse produto. A gente precisa de transparência, a gente precisa de diálogo, de honestidade, que vocês podem estar parecendo que são coisas que não existem mais, mas eu digo para vocês, eu tenho experimentado muitas vezes esse tipo de relação. Eu, por exemplo, trabalho já há anos, quase 10 anos, com contribuição consciente, que também é um outro conceito e que nos ajuda aí a exercitar essa nova relação com o dinheiro, que trabalha muito com a diferença entre igualdade e equidade. E qual é essa diferença? Na igualdade, quando a gente pensa em preço, a gente estabelece um preço e aí a gente fala quem está interessado e quem pode pagar esse preço vai ter acesso ao que eu estou oferecendo. Mas será que isso é justo? Às vezes eu cobrar, sei lá, R$500 para uma pessoa que ganha R$10.000 por mês é um valor super tranquilo. Mas quem está no corre aí de conseguir R$1.000, para essa pessoa, R$500 faz metade do orçamento.
Então faz toda a diferença a gente pensar, em vez da igualdade, ou seja, de colocar um preço único, a gente colocar preços diferentes, entendendo que as pessoas têm realidades diferentes. E aí todo mundo que quer vai ter acesso àquele produto, não apenas as pessoas que querem e que podem pagar. Porque, inclusive, eu acabei de abrir um espaço aqui no Rio de Janeiro que se chama Gruta.hub, e esse é um espaço colaborativo em que a gente trabalha com contribuição. A maioria dos cursos que acontecem lá, a gente tem um preço sugerido, mas a gente vai conversando a cada caso com cada professor que está oferecendo o curso. Cada professor tem uma clientela de alunos, tem um perfil de alunos, então eu entendo que eu preciso trabalhar, né, que o ideal é eu trabalhar com equidade, que é pensar que cada relação vai ter um valor, diferente de igualdade, que eu estabeleço um preço, e aí quem tem, tem, quem não tem, mas mesmo querendo, não tem acesso. Porque, de repente, você pode, né, precisar argumentar, olha, para eu fazer esse produto, eu gastei tanto disso, de material, e eu gastei tantas horas de trabalho. Então, esse é o valor mínimo que é possível. Você acha que você não consegue, enfim. Então, agora vamos para um terceiro tema, que é o último que eu quero trazer aqui para vocês, que é a questão da abundância versus a escassez. O que é isso? Parece que é good vibes, né? Tipo, ai meu Deus, vamos acreditar na abundância. É e não é. A abundância é o quê? É eu confiar que vai ter para todo mundo, que não vai faltar nem para mim, nem para os outros. E aí, por isso, eu vou, em vez de guardar, porque eu tenho certeza de que vai faltar, eu vou pelo contrário, eu vou dividir, eu vou colaborar para que os outros tenham também. Eu vou negociar aí para que a pessoa que está interessada no meu produto consuma ele e a gente vai se apoiar. E aí, isso acontecendo, qual é a consequência disso? Realmente fica mais coisa circulando no mercado e disponível. E por isso os preços podem até cair. E aí a gente consegue até dar acesso a mais pessoas dos produtos que a gente está fazendo. E qual é a diferença da escassez? É que nesse mundo que a gente está vivendo, a gente sempre é estimulado a acreditar muito mais na escassez, de que sempre vai faltar. E porque eu tenho certeza de que sempre vai faltar, eu tenho que acumular. E aí, se eu acumulo, o que, que acontece? A lei do mercado, né, da oferta e da procura. Se eu acumulo, eu diminuo a oferta. Se eu diminuo a oferta, vai aumentar o preço. Eu aumentando o preço, provavelmente muitas pessoas não vão conseguir comprar. E aí, realmente, a gente tem a profecia se realizando, que realmente vai faltar, não vai ter para todo mundo. Eu sei que muitas pessoas, assim, em nosso país, né, a realidade que a gente vive, é muito comum a gente viver, inclusive, a experiência da escassez. Muitas pessoas, né, para muitas famílias, falta realmente dinheiro para comer, para o básico. Ao mesmo tempo, eu queria apoiar vocês a trazer uma nova versão aí do que é escassez, o que é abundância, no sentido de que a abundância também é nesse lugar da gente entender que não vai faltar e que o que a gente pode fazer para não faltar? No sentido de, primeiro, a gente ressignificar, né, a questão do dinheiro. O dinheiro pode estar faltando, mas quais são os recursos que a gente está precisando e o que a gente pode pontuar aí para as nossas redes, para os nossos amigos, pedindo ajuda para esses recursos que a gente precisa. E aí, pensando em projetos, né, a gente empreendendo, é mapear realmente, são aquelas linhas aí do orçamento, do planejamento financeiro, e que a gente transforma aquele valor em coisas que a gente precisa. Então, eu posso estar precisando de uma câmera e não de, sei lá, quantos R$ 1.000 para comprar uma câmera. Às vezes eu não tenho dinheiro para comprar aquela câmera, mas eu posso perguntar se alguém pode me emprestar para, durante aquela gravação daquele curta-metragem que eu quero fazer, o curta rolar. São essas coisas que a gente precisa desconstruir. A abundância está nesse lugar também da gente entender que às vezes a gente precisa de R$ 10.000 para fazer o nosso projeto, mas esses R$ 10.000 são a soma de um aluguel de um espaço, que de repente eu posso ver se alguém pode me emprestar, se alguém pode me emprestar a câmera, o que a gente pode pedir emprestado ou ajuda de outras pessoas, porque eu acho e eu acredito que muitos dos problemas, não só econômicos, mas também ambientais, giram em torno do dinheiro. É tão legal quando a gente consegue chegar nessas relações de transparência, onde todo mundo está ganhando. Imagina a gente viver
nesse lugar? Eu tenho experimentado muito isso desde que eu conheci esse conteúdo. Eu tenho trabalhado em coletivos, a gente tem sentado em roda para dividir o dinheiro, né? A gente faz uma montanha de dinheiro do que a gente ganhou e a gente divide, todo mundo junto, sendo transparente de como está a nossa situação financeira e o que a gente acha que a gente precisa de dinheiro. E quanto mais pessoas viverem isso, eu acredito que a gente vai vivendo essa rede, que é um outro conceito também, né? De todo mundo tá junto, realmente. Eu vou até deixar uma lista de projetos, de links, de exemplos de coisas assim que estão experimentando já essas novas economias, essa nova relação com o dinheiro, para que vocês possam confiar e experimentar, para experimentar aí com projetos de vocês, com quem vocês estão trabalhando. Estou provocando bastante vocês, né? Mas é isso. Ressignificar nossa relação com o dinheiro mexe com muitos aspectos aí da nossa vida. E muitas vezes eu sei que a gente ainda vivendo numa sociedade tradicional, capitalista, a gente não vai ter essa flexibilidade. Agora, se a gente está se propondo a empreender com novas economias, com economia criativa, será que a gente não pode, enfim, experimentar um pouquinho? E aí, às vezes, a gente consegue de um lado, consegue do outro, vai tentando. Outra referência, assim, que foi, inclusive, um dos que me levou a esse mergulho das novas economias e do dinheiro, é o Mohamed Yunus. É um cara de Bangladesh, que ele acreditou, é isso, e como que a gente pode transformar os negócios num negócio social, em que a gente não só queira ganhar dinheiro com o negócio, mas que a gente também possa gerar um impacto social. E o que ele faz é exatamente isso, ele traz preços diferentes para públicos diferentes. E isso, assim, não é uma empresa pequena. Por exemplo, ele criou uma empresa grande com a Danone, lá em Bangladesh, que se chama Gramen Danone. E o objetivo dessa empresa era diminuir a subnutrição em Bangladesh, que é um país paupérrimo. Como é que eles fizeram isso? Eles desenvolveram um danoninho que tinha mais nutrientes e, ao mesmo tempo, era mais barato de se produzir. Só que não só eles fizeram isso, como eles desenvolveram uma forma que, na comunidade, lá no vilarejozinho, o preço que esse danoninho custa é para pagar a vendedora que está lá no vilarejo vendendo. Só que no supermercado, quando eu fui para Bangladesh eu vi isso, esse valor do danoninho é o mesmo de outros iogurtes que tem ali no mercado. Só que a diferença é que você pode escolher entre comprar um iogurte em que o lucro e o dividendo vão todos para o presidente, para o dono daquela, para os investidores daquela empresa, ou você pode escolher investir, né, comprar o danoninho que gera um retorno social também, que aquele valor está ajudando aquela empresa a vender outros danones para outras pessoas com um valor mais baixo. Então, por quê? Porque eles acreditam que o equilíbrio dessa venda entre um produto com um preço muito mais alto e um produto com preço, o mesmo produto, só que com preço acessível para quem precisa, esse equilíbrio chega nessa sustentabilidade financeira da empresa. Para a gente que está trabalhando com economia criativa e que tem muito contato com os nossos clientes, assim, tem várias formas de fazer. Você pode fazer faixas de valor, por exemplo. Tem muita gente que trabalha com 3 faixas de valor. O valor social, e aí você deixa claro, ó, esse valor social aqui, ele está cobrindo só o material, o custo do material. Então, abaixo disso eu não consigo vender, mas ele vai ser muito mais barato. O valor normal, que é o valor onde você está pagando pelo material e está também pagando as minhas horas de trabalho por ter feito esse produto, e o valor abundante, porque às vezes você está com dinheiro ou o valor normal é abaixo do que você esperava pagar, então tudo bem você pagar um pouquinho a mais. E aí esse equilíbrio das vendas dos 3 vai chegar na abundância que eu estou falando, né? Que não, parece mágica, mas dá para a gente viver um pouco disso, experimentar. Tem um outro exercício também que a gente faz e que eu brinco muito com os meus clientes. Eu, hoje em dia, atendo muito, até para empresas grandes, que eu, como consultora, às vezes eu faço a proposta explicando. Olha, eu trabalho com novas economias, eu acredito, né, que até essa forma de precificar eu estou gerando uma reflexão, né, e disseminando essa reflexão do preço, da acessibilidade para todos. Inclusive, eu faço isso em propostas para grandes empresas. Então, eu dou os 3 valores. Mas para clientes em atendimentos menores, assim, pontuais,
eu faço a contribuição consciente. E quando a pessoa também, na hora de, ai, tá, mas me dá um valor aí para me nortear, quanto que é? E eu sempre provoco, eu falo, olha, eu não vou dar. Vamos fazer o exercício que é. Imagina se você fosse muito abundante, se você tivesse com muito dinheiro sobrando, qual é o valor que você queria pagar para mim? Aí você pensa e anota. Agora você vai refletir, na sua realidade hoje, o que você pode me pagar. Então, é esse valor. E aí, o seu pagamento, a sua retribuição, é um convite que você escolhe um valor entre esse daqui abundante e esse daqui que é a sua realidade. Por que a gente faz esse convite de ser um valor entre esses dois preços? Porque muitas vezes também a gente está tão ligado à escassez que muitas vezes o valor que a gente acha que pode pagar está abaixo do que o que a gente realmente pode pagar. Por quê? Porque é isso, eu sempre no fundo acho que vai faltar e que eu tenho que economizar e que eu não posso gastar, enfim. Só que aí vem uma última reflexão, que é o valor que a gente dá para as coisas e entender que tudo que a gente consome é um investimento e é uma escolha. Então, por algum motivo, a gente que, né, trabalha com cultura, com arte, a gente mesmo às vezes se vê, poxa, cara, eu não vou pagar R$ 20 num show, pô, vou sair, já vou morrer em R$ 20, e ainda vai ter o valor da cerveja e tudo. Mas a gente mesmo não está valorizando, então, o trabalho daquele artista que teve horas de ensaio e tudo. Aí a gente vai, senta no bar e facilmente a gente gasta R$ 30, muito mais do que 20 tomando cerveja. Eu estou trabalhando com tudo isso e, assim, faço questão de estar compartilhando isso com vocês, porque, primeiro, quando eu tive acesso a tudo isso, eu fiquei encantada e foi como uma solução para os problemas que eu vejo, assim, no mundo. Se todo mundo pensasse dessa forma, a gente talvez estivesse vivendo um mundo bem melhor. Eu sei que eu falei muita coisa, eu espero que vocês tenham pelo menos assim se inspirado e ficado um pouco assim curiosos de estudar cada vez mais sobre isso. E eu espero que vocês tenham curtido. Obrigada, até a próxima.